Isso me deu uma visão diferente sobre doenças crônicas. A palavra crônica só significa que o mundo médico ainda não sabe ajudar. Isso não implica que não existam meios de autoajuda. E embora eu não tenha dados para sustentar isso, me parece um experimento de pensamento que, se você fortalecer o resto do seu corpo, se tornar forte, não consigo imaginar que isso não ajudaria na cura. Então eu mostrei um slide, talvez se lembrem do que eu estava falando durante a Covid, mas você imagina corredores olímpicos versus uma pessoa sedentária. E vamos supor que ambos foram expostos à Covid e ambos contraíram a Covid. Parece-me que o atleta olímpico provavelmente lidaria melhor com isso. Você pode fortalecer o restante do seu corpo que se sente bem, está no controle e sendo consciente. Isso por si só ajuda qualquer doença, podendo mudar completamente a situação. Então, como pensamos e nos identificamos também é determinado com base na vida que vamos viver. Parece que a forma como nos definimos vai determinar a vida que vamos levar. E é importante porque muitas vezes as pessoas dizem que não conseguem. Seja lá o que for, elas não conseguem. E você nunca pode provar que não consegue. Não existe um experimento que possa provar que você não pode. Tudo que um experimento pode provar é que se você fizer isto pode acontecer. Isso não prova que não há outra maneira de algo acontecer. E então, se você pensar em todos os avanços que a cultura faz, os grandes sempre são coisas que todos diziam ser impossíveis, certo? É impossível até alguém conseguir. A partir daí, torna-se possível. Então, as pessoas não aprendem com isso porque pensam que sempre souberam. E assim, passam para a próxima coisa que não pode ser. E é aí que você percebe que é o fazer, o tentar, que é divertido, não o fim. Você se organiza de forma diferente em torno de uma atividade. Vamos pegar 2 exemplos que me vêm à cabeça. Estou tentando pensar agora. Eles estão bloqueando novos pensamentos, então são pensamentos antigos, mas você é uma criança pequena e está no elevador tentando apertar o botão e não alcança. Então seu pai te levanta e você consegue. E então, eventualmente, você é capaz de apertar. Nesse ponto já não é mais divertido. Quer dizer, quando foi a última vez que você ficou animado porque conseguiu apertar o botão do elevador? Ou se você estivesse jogando golfe e sempre acertasse o buraco com uma única tacada? Não haveria mais jogo. É o não saber que torna tudo excitante. O dominar e não o ter dominado. E então, quando você erra, acho que todos nós deveríamos ser mais como os programadores de computador que, quando erram, não dizem que erraram. É um bug. Está no sistema, e eu vou descobrir. Eu gosto de palavras cruzadas, então fazer é muito divertido para mim. Ou jogos de palavras com amigos, ou qualquer jogos de palavras. Depois que eu terminar este desafio, não seria nem um pouco divertido para mim fazer de novo, porque eu já sei todas as respostas. Portanto, você tem que reconhecer que o não saber é precisamente o que torna tudo mais interessante, o que torna impossível para alguns de nós, sob tantas pressões e circunstâncias, é ter outra pessoa sempre supervisionando você, seja um professor, um cônjuge, fazendo você se sentir estúpido por não conseguir responder a pergunta imediatamente, julgando você, envergonhando você. O meu grande objetivo, e escreverei meu próximo livro sobre isso. Agora observe como o mundo é vertical. Você tem aqueles de nós no topo confortavelmente e nos comportamos como se realmente soubéssemos como nos comparamos, certo? Como se as medidas que estamos usando fossem sempre confiáveis. E eu quero pegar essa verticalidade e torná-la horizontal com a realização de que todos têm habilidades especiais. Então deixe-me contar de onde veio isso. Estamos recebendo muitos móveis para serem guardados no nosso porão. Vejo a quantidade de móveis, conheço o tamanho do porão e digo a mim mesma, não tem como, é impossível que vá caber. E esse homem que trabalha para nós, que não tem noção de si mesmo, ele é deseducado, tudo de negativo, certo?
Na mente dele, ele pega os móveis, encaixa tudo onde fica acessível. E quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi, isso não é justo. Sou de Harvard, como eu não posso fazer e ele consegue? E pensei que talvez algumas coisas mudassem durante o Covid quando você viu quão importante é alguém que está entregando papel higiênico. Naquele momento é mais importante que um arquiteto. Mas reconhecer que todos não sabem algo, todos sabem alguma coisa diferente, todos não podem fazer algo. Todo mundo pode fazer algo diferente. E questionar quando falo sobre talento e coisas assim no livro aqui, quem escolheu os critérios para dizer você é bom, você não é tão bom, e assim por diante. Quando eu disse antes sobre o cara de 1,90 e eu fazendo as coisas de maneira diferente, ele que escreveu as regras. Agora, quanto mais parecido você for com ele, o homem branco e alto, melhor você se sairá no que estiver fazendo. Mais importante é entender que quanto mais diferente você for da pessoa que escreveu as regras, mais essencial é encontrar seu próprio jeito de fazer. E tudo o que ensinamos esta é a maneira. Não, não é a maneira. Esta é a maneira para aquela pessoa que determinou as regras do jogo. Isso é muito importante. Quero dizer, eu uso esse exemplo com frequência e vou parar de dizer isso. Sou uma jogadora de tênis e quando jogo a bola para cima, eu mando ver. Ela não entra, eu jogo para cima novamente. Agora, eu tenho um segundo saque bem fraco porque estou jogando em duplas e não quero irritar todo mundo. Se eu tivesse criado o jogo de tênis, você teria 3 saques. No primeiro eu mandaria ver. No segundo, agora eu aprenderia com o primeiro e mandaria ver de novo. Mais vezes iria dar certo e ainda teria o meu terceiro saque de backup. Interessante. Ninguém pensaria que 2 saques de alguma forma vêm do céu, certo? É assim que tem que ser. Na verdade, é quem decidiu isso. Agora, não significa que temos que mudar as regras para cada um de nós. Significa que, quando você não faz tão bem quanto outra pessoa, você reconhece que é apenas por causa da maneira que as regras foram escritas. Com meu 1,60, eu vou quebrar mais pratos do que você, certo? Quem decidiu que o armário deveria ficar lá em cima? Ao contrário daqui. Exatamente, quero dizer, tudo poderia ser mecânico. Não é muito difícil fazer com que as prateleiras mudem de altura. Certo. Mas não pensamos nisso porque mantemos tudo como está e achamos que tudo que existe teve um bom motivo para ser assim. E a razão é apenas que um grupo de pessoas decidiu que fosse dessa maneira. Então, congelamos a situação. Como eu estava dizendo sobre como você freia o carro no gelo, todo mundo aprende. Você pisa nos freios suavemente, e eles estão fazendo isso apesar de agora ter uma nova tecnologia. Certo, e agora é realmente contraproducente e perigoso. Nossa, há quantos anos você ensina? Desde sempre. Em Harvard? 45 anos. Uau! Comecei aos 10 anos. Exatamente. Sim, 45 anos ensinando em Harvard. Você viu muita coisa, viveu muita coisa, fez muita coisa. Se pudesse fazer com que os pais que assistem hoje ensinassem um conjunto de habilidades aos filhos para uma vida melhor. Seria a valorização da incerteza. E eu acho bem seria reconhecer que tudo o que existe aqui poderia ser completamente diferente. Tudo o que existe foi uma decisão para que as pessoas não desistam nunca do seu próprio caminho só porque diz a regra. Na verdade, é tudo parte de apenas ser consciente. Quando você percebe, se você decidir vai perceber ativamente, vai ver que todas as coisas dependem estritamente do contexto. Você vai ver que, bem, essa pessoa você é destro, estou olhando você escrever agora, supondo que você fosse canhoto, e tivemos uma cultura no passado que tentou fazer você se tornar destro. Por quê? Há uma vantagem em ser canhoto. Há uma vantagem em ser destro. Não queremos homogeneizar em toda a dimensão. Certo. Sou fascinado por essas coisas. Você tem um capítulo no seu livro, The Mindful Body, que se chama A World of Plenty. E meu público realmente adora essa ideia de abundância, de criar mais abundância em suas vidas.
Tenho curiosidade. Como podemos alinhar nossos pensamentos com a abundância, mesmo quando tudo ao nosso redor parece que está em falta? Bom, antes de tudo, você tem que ser mais específico sobre o que acha que está faltando. Se for algo material, é para obter a aprovação das pessoas. E por que você quer a aprovação das pessoas? Porque assim você terá uma melhor noção de si mesmo. Bom, nós não precisamos de nada disso que você possa fazer por si mesmo. Se voltarmos ao que eu disse sobre perceber que todo mundo não sabe de alguma coisa, mas todo mundo sabe de algo diferente. Então, o que você sabe? O que você pode fazer? E se você passar seus momentos fazendo essas coisas para que você esteja feliz, os problemas todos desaparecem. Eu estava nessa, dei uma palestra na Austrália muitos anos atrás, e inesperadamente a pessoa responsável chamou todos os palestrantes. Então estávamos todos sentados no palco. E então ela perguntou a cada um deles qual era a sua lista de desejos. Ok, então agora ela chega até mim e eu digo, eu não tenho uma lista de desejos. Você não tem uma lista de desejos? Eu disse não. Se você fazer o momento valer a pena, você não pode fazer mais do que isso. E assim, se você está feliz, e você não tem que esperar por férias para ser feliz. É bom. Fazer certas coisas. Exatamente. Para ser alegre. Você deveria se divertir em tudo que faz. Digo aos meus alunos, que certamente me acham muito estranha, que até passar fio dental pode ser um jogo. Para mim, é tudo um jogo. Existe um vídeo incrível chamado Piano Stairs. Sim. Da pessoa escalando e caindo? Não. Ok. Acho que foi na Escandinávia que começou. Eles vão ao metrô e perceba que as estações parecem iguais mundialmente. Todos escolhem a escada rolante, mesmo existindo escadas comuns também. Então, colocam teclas de piano nas escadas e, à medida que você sobe, produzem sons. Dó, ré, mi. Interessante. Quase instantaneamente, todos estão subindo de escada agora. E o que eu digo aos meus alunos é, por que esperar que alguém coloque as teclas de piano lá embaixo? Faça isso com alegria enquanto sobe as escadas normais. Tudo pode ser divertido, mas neste mundo decidimos que essas coisas são trabalho, e o trabalho deve ser estressante. Essas coisas são divertidas, como resultado, quando você não está trabalhando, não está se divertindo. Você fica estressado porque não está se divertindo. E eu penso que não é preciso muito para mudar algo disso. A maior parte disso apenas vem do reconhecimento de que foi colocado em prática em algum momento para atender às necessidades de certas pessoas. E que, se não atende às suas necessidades, mude. Mude isso. Eu adorei. E assim, eu começo todos os dias com hoje vai ser um ótimo dia. E então, se eu tiver dificuldades, se me sentir triste, bravo, nervoso ou fora de controle, eu escrevo o que estou pensando. Então eu simplesmente penso, é verdade? E há um método muito maior no livro.